Hoje a gente vai começar de forma diferente, né? Isso, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Seja bem-vindo ao Way Podcast. Nós estamos no nosso Que sexto, o sexto não, sexto é o sexto episódio, episódio, tem Cleiton, você episódio gravado. acredita? Nosso sexto episódio. E que bom que você está aqui. Hoje nós vamos falar com uma engenheira civil, a Imagina a Josi. gente perdendo as contas na frente de uma engenheira. É, meu, como Não pode? dá. Não dá, ela que sabe contar super bem. Voltamos de novo àquela história, né? A pessoa já nasce com, né, fazendo tudo. Fazendo, desenhava os projetos É, na parede enfim. de casa, né? Mas vamos começar, Cleito, falando um pouco de quem faz isso acontecer. Nós não podemos começar sem falar deles. Exato, E aí eu passo a bola para você, que você manja, ó, claro. bonitinho. Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas. Esse podcast ele só está acontecendo porque hoje a gente tem os nossos apoiadores, né? A gente faz as nossas gravações, as nossas captações no Bateras Beach, que é um estúdio que cedeu pra gente o espaço pra gente poder fazer esse bate-papo legal com todo mundo. A gente tem o Ayrton, que fica aqui no background, que ajuda a gente na captação de audiovisual. Nós temos a agência DA Digital, que é a agência que trabalha com a parte de tráfego do podcast. Temos a Geise, que é uma profissional experiente na parte de copywriter, Top. né? E nós temos também o Everson, que é o designer que criou pra gente a nossa identidade visual e tem nos ajudado nessa parte de criação. Essas são as pessoas que têm nos ajudado nesse início, né? Isso. E se você quiser também ser um apoiador do programa, entre em contato. A gente vai deixar aqui nossos contatos, pode falar com a gente. Você tem duas formas de apoiar o programa: vindo participar, preenchendo o formulário e Isso. participando, vindo contar a sua história para inspirar outros empreendedores, ou você também pode patrocinar o programa, né? Então entre em contato com a gente que a gente anuncia você, tá bom? E hoje, essa pessoa que está aqui hoje, a Josi, é a Josi Brito. Em especial, eu falo porque é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, a minha conterrânea. É um prazer estar entrevistando ela, ela sabe disso. Temos uma longa história juntas. Ela também é minha cliente, já foi minha cliente várias vezes, confia no meu trabalho, eu sou muito grata a isso também. E hoje, nós vamos entender um pouco a história dela. Então, Josi, eu quero te dar as boas-vindas. Seja bem-vinda ao Way Seja Podcast. bem-vinda. Nós queremos ouvir sua história, nós queremos saber quem você é. Mas antes de tudo, já quero que você fale um pouco quem é a Josi, né? Bem na parte da área profissional, o que que é a Josi, o que que ela faz hoje, e depois nós vamos desmiuçar quem foi essa pessoa e como ela chegou à Exato. engenharia civil. E ela, gente, ainda mais sendo uma mulher em um trabalho, assim, vamos dizer, de percursores homens, né, masculinos. Então, seja bem-vindo. Obrigada, Geise, valeu pela oportunidade de estar aqui. Sou muito grata, né, por participar e é algo novo para mim, né? Eu sou a Josi, eu sou engenheira civil desde 2019. Comecei trabalhando para outras pessoas em empresas de reformas e tudo mais, e com o tempo meio que deu ali aquele estalo. Eu né? falei, se aquele cara que faz tudo de uma forma suspeita, consegue fechar cliente, consegue atender a demanda e ganhar dinheiro com isso, eu também consigo. E foi aí que eu tive a brilhante ideia de começar a empreender, né? Lógico que ainda estou no caminho, são só 4 anos sendo autônoma, empreendedora, com o CNPJ para dar conta, são só 4 anos, é um percurso aí que a gente faz aos poucos, né? A gente está trabalhando aí para conseguir se consolidar. Eu comecei com reformas, né, reformando apartamento, ou apartamento novo, a gente faz toda a instalação de pisos, revestimentos, pintura e tudo mais. E agora a gente está meio que migrando para a parte de laudos, né, que é a parte de engenharia diagnóstica, que é onde a gente consegue identificar o problema, propor a solução, aí tem também toda a questão de inspeção predial, Sim. que é onde a gente cria ali um cronograma de manutenção dos condomínios. Então é um trabalho bem legal, assim, que a gente está consolidando agora, em 2026. Mas até então a gente trabalha com reformas, manutenção também, prediais, mas aí com fornecimento de mão de obra. Basicamente isso é o que a gente faz hoje, né? Sim. A gente Bem vai legal, querer né? saber um pouco mais sobre essa Sim. área e acho que muitos mitos também, ou muitas coisas também que precisamos saber, que eu acho que tanto as pessoas que vão ouvir, né, vão se inspirar com a sua história, mas as dicas também, né, Cleiton? Porque eu Claro. acredito que tem cada BO que a gente entra sem Sim. uma reforma bem feita, né, Tem sem muito isso, um né? acompanhamento bem feito.
Mas Tem a dica para quem contrata e para quem também quer trabalhar na área, né, que às vezes não faz ideia como Sim. que é o trabalho do dia a dia, né, como que você fez para dar certo até agora, né, enfim, são dúvidas que as pessoas têm, né. Quando eu comecei a trabalhar por conta, né, que aí era MEI e nem poderia ser por conta de ser uma profissão regulamentada, mas aí a gente começa como Sim, pode, né. realidade, naturalmente. né? Eu acho que também falta informação, porque, por exemplo, quando você vai abrir o seu CNPJ, o seu primeiro, você entra lá, tem uma miscelânea gigantesca, né, de áreas para você trabalhar, você não faz nem ideia, Nem ideia. né. Nossa, muitas. Isso Do acaba que você vai atrapalhando. colocar atrapalha pra caramba, Isso né. acaba para mim, atrapalha bastante, porque eu sempre comento, eu gosto muito de muitas coisas. Então, para segmentar o que eu faria como empresa, foi muito difícil. Então, assim, eu venho há 4 anos empreendendo, só que nesses 4 anos são várias coisas que vão aparecendo. E Sim. aí você vai aprendendo coisas novas o tempo todo, e aí depois você fala: "Putz, eu acho que eu preciso me especializar em uma coisa só, não dá para ficar tentando Sim, abraçar o mundo exato. inteiro". E aí é meio que nesse conceito que a gente está tentando agora só migrar para a parte de lauda, e a gente já atende alguns condomínios hoje com a parte de manutenção, a gente vai manter, óbvio, mas de prospectar serviços novos, assim, a gente vai focar só nessa parte de engenharia diagnóstica mesmo. Legal. Isso Ai, o que que eu ia falar? não, a gente estava falando sobre você começou a puxar o assunto sobre nichar, né, as empresas Sim. e tal, e acho que o empreendedor no início sempre faz isso, né, até ele se encontrar, Mas eu acho que é por conta demora um dessa questão pouquinho. mesmo, que não tem um direcionamento de fato, né, acho que Sim, a cada 10 empresas que eu converso, quem começou como MEI não sabia exatamente qual era o KNAI que ele ia trabalhar, né, isso é sim. uma coisa até para o Flávio que vem, né, no outro é o código, né, o código da Sim, sua área, né, então assim, sim. ninguém sabe. Então, por exemplo, hoje a gente tem IA que se você for entrar em qualquer lugar, essa pesquisa, ele vai te dizer qual que é o adequado para Orientação. sua área. Eu mesmo quando eu comecei como MEI também numa área que não tinha nada a ver com a que eu trabalhava. E sabe como que eu descobri? Quando eu fui fazer um contrato grande, que a empresa olhou e falou: "Cara, mas você não está adequado àquela prestação de Nota serviço que a gente fiscal, né, você fazia". vai lá no Sim. E aí eu falei: "O que que eu preciso fazer?" Falou: "Procura a contabilidade e altera". Tem uma história É. parecida do lado de cá também, porque depois que a gente fez a alteração, né, do MEI para ME, a gente também escolheu alguns KNAIs, só que daí a gente começou a atender condomínios. E aí o condomínio falou: "Mas o seu KNAI não atende o que a gente precisa". Então a gente também precisou fazer esse ajuste no meio do caminho, porque a gente não tem o conhecimento. E nem sempre a gente encontra um Flávio na vida da gente. Exato, né. Nem sempre é um contador que realmente está ali para te orientar, porque a gente não entende de Sim, é contabilidade. A difícil mesmo. gente sabe ali do nosso negócio, do nosso trabalho, mas a gente não sabe de nada da parte fiscal ali que Aí pega de novo bastante. aquela história, você precisa o empreendedor ele é obrigado a saber, a A gente tentar tem que aprender entender um tudo, pouco né, não tem tudo. jeito, A né, gente apanhou infelizmente. muito, Vai muito apanhando no nessa parte começo. fiscal, muito, assim, Normal. muito. Acho que todo mundo sofre com isso, né. É. Igual porque é uma área muito complexa e realmente, é igual aquilo que o Flávio estava falando, você nem sempre conta com alguém mais humanizado que não está focado só na grana, aquele cara que realmente quer te ajudar, né. Eu passei Sim. por isso também tive essa dificuldade, né, mas depois eu aprendi na raça, porque o cliente falou: "Preciso que você mude". Ele me deu 90 dias, fiz toda a alteração que precisava para poder fazer o contrato. No final, não fechamos o contrato, porque Nossa. internamente eles não é que desautorizaram, falaram: "Não, agora a gente vai dar uma segurada nos contratos", mas ele me direcionou, porque a partir daquele momento eu passei a atender os meus clientes também da forma correta, né. Sim. Observar isso, né. Não, foi Foi positivo para você, positivo, né, mesmo que tive não essa tenha fechado mudança. aquele, você já estava pronto para atender Pra atender os outros, né. próximos, né. Claro. Mas vem cá, né, uma coisa que a gente sempre pergunta, né, que é muito interessante, a gente tinha até falado com o Flávio naquele episódio, né, que é assim, a gente sempre tem essa noção, né, a pessoa ela nasceu com aquele dom pra trabalhar numa determinada área. Você nasceu montando bloquinho, colocando aquele sabe aqueles brinquedinhos de bloquinho que você vai Sim. montando? Como Meu que foi a Deus. sua infância, assim, e o que que te fez chegar nessa área? Na verdade, a engenharia aconteceu para mim de forma muito aleatória. Não sou de exatas. Eu falo assim, hoje eu falo que eu sou a engenheira de humanas. Lógico que não para os Engenheiro de clientes, humanas é né. legal. Hoje, felizmente, a gente tem calculadora, Excel, hoje ferramentas que Que te ajudam, ajudam. né. Só que essa parte de humanas me ajuda a vender, inclusive, porque eu venho de uma experiência comercial. E eu acho que a dificuldade que muitos engenheiros têm é exatamente o que eu tenho facilidade, que é de conversar e explicar o serviço, Importante. montar a proposta. Eu amo
elaborar documentações. E aí eu acho que isso acabou me ajudando um pouco. Quando criança, eu definitivamente não sabia o que eu queria ser. Eu não tinha nem ideia. Lembro uma vez que a professora me perguntou: o que você quer ser quando crescer? Eu acho tão errado até as pessoas colocarem essa pressão ali para você saber. Eu vou saber o que eu quero ser quando eu tenho 7, 8 anos de idade. Eu quero ser veterinária. Tá, é uma resposta aleatória. Só que com o tempo, eu sempre fui muito a pessoa que resolve as coisas. Eu vou até comentar uma coisa, quando a minha irmã assistir isso, ela vai dar risada. Porque o meu apelido era Pereirão em casa, porque eu arrumava tudo. Ela tem uns... não, assim, meio que hoje eu consigo relacionar isso, mas não estava claro quando eu escolhi a engenharia, né? Então, quando ela tinha um salão, as coisas quebravam, eu arrumava. O lavatório deu problema ali. Aí eu ia entender como é que funcionava o sistema do lavatório para arrumar. Uma coisa que para mim é muito simples, mas ela, por exemplo, já não conseguia fazer, sabe? E aí eu acho que tem essa, tipo, de sempre querer resolver as coisas. Eu lembro de um outro episódio também que, para mim, usar uma furadeira é uma coisa mais normal do mundo. E aí, não é? Nem pra mim é normal. Então, são coisas que para mim eram muito naturais, né? E a primeira vez que eu usei uma furadeira na frente da dona Lourdes, né? Infelizmente ela já não tá mais aqui, ela ficou parada assim me olhando. Aí eu, o que foi? Ela, eu nunca vi uma mulher com uma furadeira na mão. É a avó do meu ex. Ah, sim. Ela acabou já falecendo recente até. Só que ela ficou olhando assim, eu, tipo, normal, eu tinha a minha furadeira, sabe? Eu tinha a minha furadeira, eu tenho as minhas ferramentas, eu gosto. Então, assim, meio que é algo que é mais natural. Só que quando eu escolhi a faculdade, eu estava muito perdida na vida. Não sabia o que queria, só que tem aquela pressão de, você tem que estudar. Natural. Eu me lembro exatamente que eu trabalhava com ela. Você trabalhava comigo. Então, quando eu fui bolsista, quando eu descobri, tipo, caramba, ganhei a bolsa, né? 100% e tal. Agora eu tenho que ir. Eu não tinha ideia do que estava me esperando do outro lado, sabe? Não sabia, não tinha nem sabia como avaliar isso. Antes da engenharia, eu me aventurei aí por pura influência dos meus pais, da minha mãe especificamente, em direito. Fiz 2 anos. Você estava meio direcionada para essas áreas tradicionais, então, lá, né? Assim, Sim, né? porque assim, quando eu parei a faculdade de Direito, você imagina o quanto a minha mãe ficou feliz, né? Eu imagino. Então, assim, foi exatamente na época que eu saí de casa, e aí só paulada. E aí meio que a engenharia meio que entrou assim, eu consigo fazer alguma coisa. Era meio que um desafio, só que a gente, quando é jovem, a gente desafia os outros, né? É meio bobo até da nossa parte. A gente quer provar o nosso valor, né? Quer Isso é provar? Eu verdade, falei, né? tudo bem, eu não consegui ser advogada, mas vou ser engenheira, sabe? Era meio assim. E aí comecei a faculdade, com 1 ano eu já queria parar, porque era matemática básica no primeiro ano. Isso daqui é muito para mim. Então teve o apoio ali dos colegas, sabe? Que, não, vamos lá, continua e tal. E aí eu continuei e comecei a gostar com o tempo. Lógico que nem tudo que a gente vê na sala de aula a gente aplica, é bem pouco, natural. mas aí acabei meio que gostando ali da questão de você poder resolver coisas, resolver problemas de outras pessoas e ganhar por isso, sabe? Que é o que o empreendedor faz, né? Exato. Que bom, é um trabalho. Bom. Meio que esse é o histórico até a graduação, e tem muita coisa no meio do caminho que se fosse falar... Assim, é interessante essa história, né? Você vê que, querendo ou não, você acabou tendo uma influência inicial ali por parte da família para uma área mais tradicional. Sim. Você aproveitou a oportunidade, né? Que você ganhou uma bolsa, eu entendo, porque, tipo, quando eu era moleque, pagar faculdade era uma coisa impossível Nossa, pra absurdo. mim. E a gente né? veio de uma família bem eu humilde, também, família, né? comunidade Família muito simples. pequena. Eu lembro que meu pai falou pra mim que eu tinha que trabalhar pra pagar minha faculdade, né? Então, assim, eu não fui aquele cara que saí com 17 da escola e fui pra faculdade. Fui começar a estudar com 20, então demorou 3 anos, até arrumar emprego, estabilizar pra conseguir fazer a faculdade demorou, né? E aí, por oportunidade, você acabou caindo na engenharia. Assim, eu fico. O que eu queria entender de você, por exemplo? Até o André tinha falado, né, que muitas vezes para você empreender é legal você empreender numa área que você ama, porque facilita para você, né, passar por cima de todas as limitações que você tem.
E como que foi, assim, em que momento que você percebeu, falou: "Cara, eu estou apaixonada por essa área"? Que você não começou amando a área de engenharia, né? Você Não, foi imagina, até hoje eu ainda tenho dúvidas. acho que é normal. Eu tava falando com o Ayrton agora mesmo. Eu falei Será pro mesmo que eu amo isso não, eu aqui? falei pro Ayrton assim, eu falei: "Vira e mexe, eu quero largar tudo e voltar pro bom CLT e ficar tranquilo". Então, eu tenho um problema, aí é pessoal. Eu Aham. gosto de muitas coisas. Então, Uhum. eu já pensei em marketing, já infinitas possibilidades. E dentro da engenharia são muitas coisas. Então, se você perguntar o que que eu já fiz como engenheira, já fiz acompanhamento de obra, já fiz projeto de hidráulica, projeto de elétrica, projeto estrutural. Aí você me pergunta, aonde que você é especialista? Aí eu fico, não tenho uma área. Geral, Aham, geral. já. Eu É. faço muitas coisas. E eu acabei percebendo que isso acaba dificultando um pouco, porque se você está direcionada para um caminho e você foca naquele caminho, as coisas ficam mais fáceis, porque eu não tenho que ficar o tempo todo aprendendo coisas novas. Então, assim, eu percebi que eu queria empreender na engenharia. Isso foi quando eu comecei a trabalhar para outras pessoas. Não pagam o salário equivalente ao engenheiro, aí eles inventaram um cargo de assistente de engenharia para não pagar o seu salário justo. Uhum. E dentro desse trabalho, que na época. É que assim, o trabalho é muito complicado. Quando você consegue, você fala, cara, agora eu tô na área. E aí você entra lá e você vê. A minha função dentro da empresa ali, uma delas era passar o cabo de uma torre para outra. Eu falo, pega um ajudante para fazer isso, Uhum. sabe? E aí essa empresa que eu trabalhei não tinha processos, não fazia nenhum relatório de obra, que é algo que a gente vê, caramba, isso é legal de a gente fazer. Não fazia relatório, não tinha processo, não tinha planejamento, não tinha nada. Era meio que assim, o fulano tá livre hoje aqui, manda ele para aquela obra. O outro tá livre. Eu falei, cara, dá para fazer diferente, dá para fazer uma obra realmente planejada, mesmo sendo reforma, que é um pouco negligenciada, digamos assim. Porque geralmente quando se fala em planejamento de obra, as pessoas pensam, vou construir um prédio, eu preciso fazer o planejamento da obra do prédio. Mas uma reforma também precisa ser planejada. Uhum. E quando eu me deparei com aquela situação, sabe, tendo que entrar às 7 horas da manhã em uma obra para fazer acompanhamento, e tem toda a questão da inexperiência, que por ser mulher, você já tem um quê de dúvida. Imagina uma mulher inexperiente trabalhando em obra, com uma empresa que não tem processos. Então, assim, eram muitas pequenas coisinhas e eu pensei, eu consigo fazer algo melhor que isso sozinha. Não preciso dessa empresa aqui, eu só preciso fazer o quê? Vender, que é algo que eu já sabia fazer. Uhum. Então, meio que eu fui estruturando as coisas, né? E aí, quando eu saí dessa empresa, eu acabei indo para uma outra, só que essa era de um amigo. Aí era outra situação, só que Uhum. acabei saindo de lá também por falta de compatibilidade do que eu Sim. queria. E aí eu falei, tá, agora é a hora. Vou montar o meu CNPJ e vou conseguir fazer o que eu acho que precisa de fato ser feito para uma obra de reforma e vou vender aqui. Aí foi onde eu comecei. Eu não sei se já fugiu, eu acho até, né, do Não, que tá você me certo. perguntou. Não, não, tá respondendo a pergunta mesmo, como foi que Trabalho, você trabalho. pode Tá. falar, não tem O problema. que tá, ok. E aí eu comecei fechei logo um contrato bom até de cara. Eu falei, cara, é isso. Eu consigo fazer algo legal. Fiz todo o planejamento da obra que a gente pegou, era uma reforma hidráulica, minha primeira obra. Era uma reforma hidráulica, a gente fez projeto, a gente fez planejamento, a gente fez acompanhamento, fez RD, eu fiz tudo bonitinho. A obra que a gente previu terminar em 45 dias, a gente terminou em 40. Isso Perfeito, já é ó. muito O bom, viu, gente? É, cliente muito bom mesmo. Tem Isso obra é aí que não acaba. excelente. O cliente ficou feliz da vida. A gente teve bons feedbacks desse condomínio, já era um condomínio. A gente meio que fez, corta essa parte, mas a gente fez umas falcatruas para conseguir atender lá. Vocês são. Já sabe que Corta. não Filho cedo, não tem viu? corte. Não, Para vamos conseguir cortar, vamos atender cortar. como MEI, né? Uhum. E aí eu falei, cara, é isso. E aí eu fui continuar. Aí, nesse meio tempo, entre fechar uma e conseguir uma outra, levou um tempo. E aí eu abri o meu CNPJ em março, em junho eu fechei a minha primeira obra, era uma obra legal, a gente conseguiu atender bacana, eu falei, cara, é isso. Só que aí passamos um tempo sem fechar. Desse outro condomínio acabou gerando outros serviços, né? Desse Sim, primeiro acabou sim. gerando outros, que aí a gente eu fui meio, não era a gente, ali era eu. Fui meio que sobrevivendo ali. Só que as outras demandas, cadê? Não fechava. Não, eu mandava a proposta, o cliente não Uhum. acatava e tal. E aí eu falei, eu acho que eu preciso parar de trabalhar com obra.
Tipo, no meio do caminho eu falei: "Eu acho que não vai virar, eu não tenho tanta experiência como CNPJ e tal". E aí eu fui buscando outros caminhos, não desisti da empresa, ficou lá, Uhum. só que aí eu fui fazer 1 milhão de outras coisas, né, Uhum. até vender concreto eu fiz nesse período, acho que você lembra, né, Gê? Pois é, tava toda hora. É, não tem E jeito. e quando eu É decidi natural. quando eu decidi voltar, de fato, né, falei: "Não, vamos fazer obra", foi justamente por um problema que eu tive por ter indicado um empreiteiro. Um apartamento bem pequenininho aqui em São Bernardo, eu fiz a parte de documentação, a RT, projeto e tal, para fazer o projeto a reforma no apartamento da cliente, e indiquei um empreiteiro, falei: "Olha, eu não tô fazendo mais isso, mas esse cara faz". E aí o rapaz entrou no apartamento, conseguiu falhar em tudo, praticamente, todo o se e eram serviços muito pequenos. Uhum. E esse rapaz frustrou tanto a coitada da cliente, eu já estava com outro serviço engatado, né, engatado para fechar com ele, e aí seria uma obra bem maior. Eu falei: "Não vai ter jeito, o serviço já estava fechado, eu ia fazer o acompanhamento e ia ser esse cara que ia executar". E aí eu decidi, falei assim, nessa época eu já estava com o Douglas, né, eu falei: "Olha, a gente vai ter que fazer, porque se passar para esse cara, se ele não conseguiu dar conta de um apartamento de 35 metros quadrados, ele não vai conseguir dar conta de um de 200". Uhum. E aí foi onde a gente voltou. Só que como o orçamento já estava fechado com a cliente, a gente meio que tentou encontrar ali, deu tudo certo no fim, foi uma obra muito boa, mas a gente teve que se virar nos 30 ali para fazer acontecer. Só que aí foi essa questão que fez eu voltar para a obra. Uhum. O cara fez tudo errado, frustrou a cliente, porque ela tinha o dinheirinho dela contado para fazer, ela não podia simplesmente quebrar e fazer de novo. Uhum. Ela não tinha mais dinheiro. Eu falei: "Cara, eu preciso voltar", porque tem pessoas que precisam do que eu faço, sabe. E eu Vai acho que estar na mão dessas pessoas, né. essas pessoas estão na mão, e assim, eu não consigo entender, aí é uma outra coisa também. Como que você pega, não tô criticando o cliente nesse caso, só que às vezes você tem ali, vai, R$ 20.000 para fazer uma reforma, aí você contrata um prestador de serviço para fazer. Você não faz um contrato, você paga pro cara, dá uma entrada, porque é natural a gente pedir uma entrada, Sim. só que você paga pro cara, não sabe como é que é, não deixa não te resguarda de nada. Eu falo: "Gente, se você vai comprar, sei lá, um carro", Você tem que que às vezes dá para equiparar o valor, né. Um Uhum. carro, uma você tem moto, né, todo um cuidado para comprar em uma loja que seja, tem o bem documento, né. avaliada, Uhum. documentar. E com obra não entendo por que que as pessoas fazem essas coisas com obra, sabe. "Ah não, tá bom, tô aqui, faz lá". Aí o cara faz, não alinha o que que quer, não alinha expectativa, o que que vai entregar, o Tempo, padrão de né. acabamento, não alinha nada. E aí a chance de dar errado é muito grande, É, Ou concordo. às vezes o cara muito grande. desaparece, Eu né, acho que acaba ou rolando demora muita muito muita tempo. indicação de condomínio também, dentro dos próprios grupos de condomínio, indica um profissional ali, né, não indica uma empresa, um profissional, o profissional vai lá e pega, avulsa o trabalho, e às vezes não entrega um trabalho legal, Ô Mas Josi, né. até pegando esse momento, assim, para você até deixar essa informação, assim, para as pessoas, que eu acho que acaba sendo aquela coisa de, indicação, eu não vou contratar o engenheiro, porque o engenheiro é muito caro, ou, né, enfim, tem toda essa crença. A Uhum. gente fala até da contabilidade, a gente estava falando que é estratégia, ter um engenheiro que faz ali o seu planejamento, um projeto, as expectativas, claro que tem obras que precisam de um engenheiro, né, mas muitas vezes a pessoa vai reformar a casa e não pensa no engenheiro. não, na verdade, o brasileiro não tem o hábito de contratar o técnico para obra. Quando precisa de algum processo no jurídico, vai para o advogado. Sim. Precisa de marketing, vai para uma agência. Precisa, nem sempre, né. Não, marketing é mais É uma um Não, área que não, todo mundo faz, eu né. posso falar porque Qualquer eu me viro nos 30 então, também, mas é verdade. mas é. Mas enfim, precisa de um médico, vai no consultório. E o engenheiro não, as pessoas não entendem, mas aí é falta de conhecimento mesmo. Por Uhum. quê? Quando a gente começou, inclusive, eu tinha pensado em trabalhar só com acompanhamento de obra, acompanhamento, documentação, gestão e tudo mais. Você não consegue vender esse serviço, dependendo do público, né, Uhum. aí eu tô falando de obras de médio padrão. Sim. As pessoas conseguem avaliar a necessidade quando você já está falando de alto Muito padrão, muito ou um alguém que já investimento muito maior, é né. isso.
Mas no médio padrão, ninguém tá acostumado. Eu preciso reformar meu banheiro, chama o pedreiro. Uhum. É isso. E as, José lá as Isso pessoas. é a indicação do grupo que eu falei, do grupo do condomínio. É o pedreiro, Geralmente a pintor. indicação do grupo E do às vezes o cara nem é condomínio. bom, cara, porque se ele faz pra todo mundo. Ele É, faz, é é isso. isso. E é muito difícil saber Uhum. quando o Sim. cara é bom ou não. Eu acho que, assim, quando você vai fechar um serviço de reforma, de obra, alguma coisa do tipo, eu acho que a menor preocupação é se ele é bom. A maior preocupação é se ele vai reparar o que ele fez de ruim. Uhum. Porque geralmente o cara vai, faz o serviço todo zoado e vai embora. Aí você volta e fala, ó, tá errado aqui. Se o cara voltar pra fazer, você já Ganhou já. já ganhou. Já ganhou. Uhum. Agora tem gente que fala, ah, não, já tá feito. Pra eu refazer o que eu mesmo fiz de errado, é X. Aí ele cobra um valor a mais. Então, assim, Isso eu, é interessante. eu acho que você tem que se resguardar o quanto aquela empresa ou aquela pessoa tá compromissada a reparar o que foi feito de errado. E aí tem garantias, inclusive normatizadas, que as pessoas não sabem. Não, e até era isso assim que eu ia te perguntar. Beleza. Igual, você às vezes gasta muito mais por não ter tido Esse esse planejamento. cuidado, esse Uhum. planejamento. Ah, eu falei com fulano, eu paguei pro fulano, mas fulano não fez, não É. quiser voltar e tal. Existem documentos, existem orientações. O que nós podemos fazer diante de pegar essa prestação de serviço, assim? Eu acho que o principal é quando você não sabe o que quer como cliente, você precisa contratar um projeto. Nem Sim. sempre o projeto é necessário. Os Uhum. arquitetos vão me matar, mas nem sempre é. Sim. Só que quando o projeto não é necessário, eu quero pintar essa sala. Cara, não preciso fazer um projeto para falar que eu vou pintar a sala de roxo. Sim. Você já sabe, eu vou pintar e tá tudo certo. Quando você vai pintar, colocar um móvel, trocar piso, vai quebrar uma parede, fazer uma modificação elétrica, algo Sim. mais que demanda mais cuidado, mais atenção ali, aí sim você precisa pensar ou em contratar um arquiteto para fazer o seu projeto, ou em você mesmo listar tudo que você tem para fazer. Uhum. Ó, você contratou a Josi. Josi, eu quero fazer isso, mudar o mobiliário, trocar piso. E aí o profissional pode vir e te sugerir algumas técnicas, né? Eu preciso trocar o piso, o que eu preciso fazer aqui? Só que aí também você está confiando no cara que você não conhece. Sim. Quando você pede para ele especificar tecnicamente o que precisa ser feito. Sim. Uhum. Quando você contrata uma empresa, que aí muda, inclusive valores, porque o pessoal não sabe, mas tem imposto. Sim. Quando você contrata uma empresa, você não tá falando da mesma coisa de você contratar um João, que você fez o Uhum. Pix e acabou. Você tem todo um processo ali. Então, quando você contrata uma empresa de engenharia, ela vai te propor uma solução. Não é só você chegar e quebrar um piso. Uhum. Ela vai te dar uma visão Às daquilo, vezes, qual o problema de realmente, fato. realmente, às vezes é só chegar e quebrar o piso e colocar outro e tá tudo certo. Às vezes é só isso, mas às vezes não. Então, você precisa saber o que você quer como cliente, que é a parte mais importante. Se você não sabe, você não pode orçar. Não tem como eu hoje chegar eu quero construir uma casa. Quanto você cobra por metro quadrado? Eu vou saber. Uhum. Não tem como saber. Que padrão de acabamento você quer? Que tipo de estrutura você quer? Sim. Tudo isso você tem que listar. Se você não quiser contratar projeto, eu não falo para construção de casa. Sim. Para uma reforma simples, tudo bem. Você mesmo esquematiza tudo que você precisa saber e aí você chama as pessoas para fazer o orçamento. E uma coisa, eu vou jogar até contra mim, nunca fecha com o primeiro que aparecer. Uhum. Peça outras opiniões. Lógico que pra gente dar opinião, a gente cobra. Como técnico, a gente cobra. Só que às vezes você chama o pedreiro, eu vou pintar aqui por R$ 1.000. Aí chega um outro, não, aqui eu preciso pintar por R$ 2.000, porque eu vou ter que tirar as caixinhas, eu vou ter que, Explica, né? eu vou ter que descascar essa parede aqui que tá fofa, vou ter que fazer. E aí você consegue perceber a diferença de um profissional para outro. E fechou, decidiu quem você vai fazer, faz contrato. Não faça sem contrato. Só Nossa. que no contrato, você precisa especificar o que você está O contratando. que você quer, né? É meio óbvio. Então, o passo zero é você listar com muita clareza o que você quer que seja feito. E aí, depois que você escolher o pessoal que vai fazer a sua obra, faça o contrato. Porque aí você vai estar resguardado. E esse contrato tem que ter garantias. O serviço não ficou bom. Por que que não ficou bom? Foi técnico, foi intempérie, foi alguma coisa que aconteceu fora do padrão ali da execução. Resguarda tudo. Porque senão, você pagou, acabou, como é que você garante que o cara volta? Não garante. E o contrato, se ele não voltar,
você pode recorrer judicialmente, que não é, ninguém nunca quer isso. Sim. Mas se for o Se for caso, você necessário, né? tem ali um documento que vai te resguardar e você vai poder pedir garantia do que você contratou. Ô, Josi, Perfeito, né? isso aí que você falou é muito interessante, porque assim, quando eu comprei meu apartamento, a gente contratou, né, um projeto e a gente contratou uma empresa para poder fazer a parte de instalação de tudo que a gente precisava, porque a gente compra geralmente o apartamento ele vem sem nada, Sem né? nada, Só vem sim. com aquelas áreas frias, que é cozinha, banheiro, se não me engano. E a gente contratou uma empresa. Quando a gente estava conversando sobre valores, eles pediram para a gente mandar todas as notas fiscais de tudo que a gente tinha comprado, revestimento, tudo que a gente ia trabalhar. E eu achei estranho, eu falei, mas por que eu tenho que te mandar essa nota fiscal? E aí eles falaram que é porque eles não poderiam cobrar um valor menor do que o valor que a gente tinha pago nos itens que a gente estava comprando, porque se ele desse problema, eles tinham como devolver pra gente. Você já viu algo parecido com isso? Na verdade, eu nunca vi essa prática, mas eu acho Você achou que justo? não também. Não. Não Por que que eles me também. disseram que é o seguinte, por exemplo, se eu tivesse gasto R$ 5.000 no revestimento, eles cobrariam R$ 5.000 para instalar esse revestimento. Porque se esse revestimento quebrasse, eles teriam como repor pra Mas mim. caramba, eles vão quebrar todos os revestimentos? Então, Não mas foi faz muito sentido. essa foi A gente o critério que sempre utilizaram. deixa uma margem de. Não sei se eu posso falar essa palavra, Mas mas uma é margem. A margem. A gente sempre deixa uma margem para caso aconteça algum problema, a gente ter como resolver. A Uhum. gente tem que resolver, não faz, mesmo que você tenha Às prejuízo. vezes é uma margem de você tem- 100%. Só que sim. não faz o menor sentido. Imagina, a gente. A instalação de Interessante, né? revestimento, a gente sempre faz por metragem. O Uhum. valor de você instalar um revestimento, tudo bem, muda. Quando é um revestimento de 1,20 m, muda a mão de obra, é mais específica e tal. Sim. Só que, enfim, Você acha que cada é um trabalha de um jeito, muito pra mim não preciosismo? fez Ou muito talvez sentido. talvez teve muita cagada no passado e, né, tá se precavendo? Não sei. Mas aí a cobrança também pode ficar Não, um mas pouco daí, assim, maior, ele né? te cobrou a mão de obra, Sim, só a mais o valor Não, do. não, só a mão de O obra. mesmo A mão valor de obra, do. não o mesmo valor, mas falou que eles tinham que ter uma noção, porque eles sabiam mais ou menos qual que era a margem de risco que eles tinham de manuseio de cada Faz um coisa. sentido, sim, até porque Uhum. eles precisariam repor, eu achei até seguro, porém. Que, por exemplo, uma pessoa que, se você não contrata uma empresa, ela não vai te passar essa margem de risco, né? Ela vai te cobrar o valor Não, do serviço e corre esse risco que você falou de repente nem se voltar, porque ela você. não tem margem de manobra, né? Porque tudo que é retrabalho é custo para quem prestou o serviço, né? Uhum. Eu não sei se é exatamente essa técnica do cobrar o mesmo valor do material, enfim, não sei, acho que cada um usa a sua própria Ou ela estratégia. teve só noção Do que ela vai quanto mexer. custava. Aquilo né? que ela vai mexer custa muito, é mais O valioso, é padrão, mais caro, o padrão. pode ser, porque daí ela consegue cobrar de acordo com o que você pagou. Achei legal até, vai. Não sei se justo. Teria Eu que- perguntei mais por conta dessa questão da preocupação, né? E quando eu conversei com o proprietário da empresa, ele falou que era mais para ter essa noção. Ele falou: ó, se você tem um item que custa 5.000 e eu te cobro R$ 500 para fazer e eu quebrar esse item, como é que eu vou te repor? Verdade. Isso faz sentido, sim. Ele falou para mim Faz isso, sentido. É entendeu? meio Eu tô até mesmo, né, perguntando de porque, tipo entender. assim, se serve como base para uma pessoa quando ela vai contratar, uma pessoa vai prestar um serviço de algo que é muito valioso para ela e a pessoa tá cobrando muito barato, entendeu? Verdade, Nesse pra aspecto. Às vezes o pensar também. barato sai caro. Olha, eu não tinha pensado nisso ainda, né? Interessante, Mas né? é legal, o posicionamento é legal, porque ele já estava. Tudo bem que você acaba pagando do mesmo jeito, Sim. mas. Sim. Interessante. Assim, uma dúvida que eu. Não é nem dúvida, assim, é muito mais uma curiosidade que a gente sempre fica, porque cada empresa, cada empresário tem sua história, né? Cada empreendedor tem sua história. É, nessa questão, a gente, até quando eu conversa com o Flávio, a gente está perguntando quais são os fatores que fazem uma empresa quebrar, né? E muitas vezes a falta de vendas, falta de clientes, faz com que a pessoa acabe desistindo da sua empresa e voltando para o mercado de trabalho, de alguma forma. Nem sempre ela volta tranquila, às vezes volta com dívida, de impostos e etc., essas coisas que acontecem. Você teve um período que você atendeu um cliente, depois você teve ali um hiato entre um cliente e outro. Nesse período você falou que fez outras coisas, né? Nesse período. Mas chegou uma hora que você falou, agora eu não preciso mais voltar para o mercado de trabalho. Quando foi que você teve esse marco, que a gente chama marco zero, você falou, a partir de hoje eu não preciso mais voltar, que agora eu tenho cliente suficiente? Olha, às vezes se a gente para pensar bem, empreender é uma loucura. De Sim. verdade. Então, assim, eu não penso em voltar para o mercado de trabalho, para o CLT, porque eu não posso abrir mão mais do que eu construí. Não em relação à empresa, nem nada disso, mas do meu tempo, da minha liberdade e tudo mais. Mas, às vezes eu ainda tenho vontade de voltar, assim, sabe?
Ainda, Eu acho que ele ainda sente falta dos benefícios. Essa é a verdade, né? eu fico, o meu neném nasceu, eu não tinha plano de saúde. E Então, ok, eu nunca me preocupei muito com isso, décimo porque pra mim eu terceiro, tenho que me preocupar férias. mais com a saúde do que com o plano de saúde. Mas são coisas. E aí o Douglas, é que essa parte da história eu acabei esquecendo. O Douglas acabou vindo trabalhar comigo, né? Então hoje a gente é sócio, que é o meu esposo e sócio da Bricker. Só que às vezes eu fico, tá nós dois aqui. Não tem um plano B. Uhum. E agora, o Assim, que eu assim que é faço? bom. Eu acho que, Aí eu acho que o empreendedor que dá certo é esse. Não pode dar errado. É, porque toda vez que você tem o não plano tem B, essa você vai opção. pro plano B. E aí agora? E até a gente às vezes recebe propostas, né? Uhum. E aí quando você avalia, tipo, Mano, às vezes o será salário. que não? Não, mas é que é complicado, porque assim, o empreendedor ele tem que. É um dia após o outro. Exato. É uma obra após a outra, um trabalho após o outro. Tipo, nunca você vai estar. Não, me aposentei. Como é que vai estar? Não É, sei. aí a E gente tem vê todo mundo comemorando períodos. 13º, a gente não A tem esse gente não negócio. tem É. isso. E a gente agora tá com bastante obra de impermeabilização e tá chovendo. É. A Socorro. gente só recebe depois que finaliza o serviço. Sim. Então, assim, são muitos quês, né? E aí a gente fica, não temos um plano B. Só que ao mesmo tempo eu falo, o tempo com o nosso filho tem todo o Precioso, resto. Imagina, às vezes a gente recebe algumas propostas assim, e aí você vai analisar. A gente analisa, né? Se for um negócio muito bom, quem sabe? Eu não Aham. abandonar a Bricker, mas um ou outro Sim. sair ali Conciliar o pra projeto, voltar. né? Sim. E aí a gente fica. Às vezes o valor do salário mensal é um serviço. É isso. E aí você não faz sentido, gente. Eu preciso isso. correr atrás de mais serviço, serviço, sabe? Não faz É isso. sentido. E aí você trabalha o mês inteiro, às vezes presencial, às vezes não, mas você vai o tempo inteiro para construir o sonho de uma outra pessoa, enquanto o seu tá paralisado. Não faz sentido mais. Então, quando a gente começou a perceber isso, esquece. E é muito louco isso, né? Porque acho que igual você falou, vira e mexe, você recebe propostas, né? De empresas, né? Eu já recebi proposta que eles perguntam: qual que seria o salário ideal para fazer você fechar a sua empresa e vir trabalhar comigo? Eu falo, tá, quanto que vocês querem pagar? Aí ele fala, 1x, um exemplo. Sim. Fala, tá, mas minha empresa fatura 12x, 13x, 14x, então faz o não menor dá, não faz sentido. não Aí a faz pessoa fala, nem pra gente jamais conseguiria dar pra vocês o que você tem aí. E o mais importante, igual você falou, é o tempo, né? Disponibilidade pra família, né? Essa questão, que é uma não, das melhores assim, coisas, né? Que a é gente uma das tem. melhores, porém, Uhum. depende do ponto de vista. Claro. Porque às vezes, enquanto a gente tá de boa numa sexta-feira aqui gravando conteúdo e tal, gravando Uhum. podcast, no domingo a gente tem que trabalhar. Sim. Faz parte. É equilíbrio, né, ali, né? É equilíbrio. Então, É. assim, é meio que você tem uma flexibilidade, mas você também tem uma obrigação. Sim. Que você não pode parar pra descansar enquanto as coisas estão pegando fogo. Você tem que resolver tudo, né? Então, É você. mas eu não Pra troco. terceirizar, né? Eu não Terceirizar. troco mais. Eu até trabalhei para outras empresas e nesse tempo, né, enquanto Uhum. ainda como Uma mesa, empresa. eu trabalhei de verdade, não volto mais. Não sei, né? O amanhã É por quem conta do sabe. corporativismo, né? Assim, é difícil você se Não. adequar, né, às E culturas das tem empresas, muita né? coisa que, assim, o nosso processo, a gente cria ele, né? E tem embasamento para a gente criar o nosso processo. Mas quando você entra para uma outra empresa que não tem processo, eles não estão dispostos a criar, você fica perdido ali, você não sabe o que você tem Oh, que meu fazer. Deus. Depende também, nem todas, mas eu acho que eu não tive muita sorte nas escolhas, sei lá. Mas é muito, sei lá, você perde um pouco a sua liberdade até de criar, de fazer do seu jeito. Tem ali Tem um uma processo regra muito para mais você seguir, rígido, né? Você decide, né? Uhum. Às vezes o que você quer fazer, o que você quer atender aquele cliente daquele É. jeito, se você quer dar um plus pra ele ali, se você quer, sei lá, dar um Você café, define. qualquer É. coisa. Mas, tipo, você escolhe a forma como você quer Às trabalhar. vezes a gente faz pelo portfólio, Sim. né? E coisa que a gente não Uhum. teria possibilidade em outra empresa, então. Às vezes você fala assim, nem vou cobrar tão caro porque eu sei que esse cara aqui vai me indicar em um isso, projeto, né? é isso. Enfim, tem umas coisas que valem a pena dentro dessas escolhas que você Sim, pode fazer, né? sim. Ô, Geise, uma coisa que a gente sempre pergunta também pros clientes, que é uma curiosidade que a gente tem. A gente falou que uma das coisas que faz com que as empresas quebrem é a falta de cliente, né? E o que faz a empresa realmente ter o êxito, né? Crescer é ter um volume de clientes legais, clientes que pagam em dia, clientes que retornam também. retornam também, que são muito importantes, né? A gente que trabalha na área de publicidade tem muito isso. Tem cliente que faz uma campanha de 90 dias, depois de um ano volta e faz mais 90 dias e assim que Sim. funciona. E tem aqueles que são recorrentes, que se não anunciar, não vende.
né? Cada cliente é específico, né? Tem a sua especificidade. No caso de vocês, por exemplo, como que funciona o dia a dia de prospecção de vocês? Vocês trabalham muito por indicação? Vocês prospectam de forma ativa? Como que é o trabalho de vendas? Algumas vezes a gente prospecta externamente, mas a maioria dos casos é indicação. Às vezes o cliente volta, é raro, porque geralmente é obra e ninguém faz obra constantemente, mas tem Sim, cliente que tem verdade. 2, 3 imóveis, que aí sempre que eles vão reformar, eles fazem com a gente. Uhum. E trabalho, assim, de prospecção mesmo, ativo, é muito raro, a não ser que seja um serviço específico, que é, por exemplo, eu estou prospectando agora laudo de vistoria de apartamento novo, que é um serviço que a gente já não tem, costume de oferecer, então eu preciso mostrar para as pessoas que eu Que faço existe também. Então é também. algo muito pontual. Agora, Aham, para obra, não precisamos mais prospectar, elas praticamente chegam. Uma legal. vez ou outra que a gente, "Ai, tá meio difícil, a gente não tem nenhuma perspectiva de orçamento que vai fechar", e a gente acaba fazendo alguma coisa ali, mandando um e-mail ou rodando tráfego, mas é mais raro. Uhum. Sim. Pô, é bem Isso é legal, bom, né? né, porque acaba sendo É, uma área de muita confiança, né, não tem jeito, quando você indica é. mesmo, e é um ótimo benefício, né, a indicação é E a o gente ponto. trabalha com condomínio agora, e condomínio tem demanda recorrente, aqui a gente tá mais na parte agora de manutenção, e Sim, tem demanda recorrente, assim, demais, né. né. Uhum. Condomínio eu sei, Tanto externa da área comum como dos apartamentos, né? Apartamento às vezes acaba virando, porque o cliente vê a gente trabalhando lá, porque quem contrata a gente de imediato é o condomínio. Às vezes a gente está fazendo algum serviço no condomínio e o cliente vê e chama a gente para fazer alguma coisa. Ô Josi, essa questão você falou desse novo serviço aí, você tá falando, sobre a vistoria, né, nos imóveis novos, um novo que você fala, é aquele zerado mesmo? Não, porque também tem vistoria por exemplo, eu comprei um imóvel que já era antigo. Essa vistoria também ela é feita por você? Também O é feita, antigo? mas quando a gente fala em vistoria de imóvel novo, é aquele que você compra na planta. Sim, Porque imagina, você comprou o seu imóvel na planta. E no momento que você comprou, eles estão te prometendo coisas, sim. né? O seu apartamento vai ter X metros quadrados, vai ter um tal padrão de acabamento, vai estar assim assado. E você assina isso. A vistoria de imóvel novo, ela serve justamente para contestar ou constatar que quando você receber o seu apartamento, ele vai estar exatamente da forma que te vendeu e dentro das normas de desempenho da construção civil. Sim, Então imagina, você recebeu um apartamento com piso oco, que sim. teoricamente você está recebendo com padrão de entrega que a O meu construtora não te era novo, mas o meu prometeu. tinha um oco. É, então a gente verifica tudo Foi. isso, instalações, Do elétrica. nada dormindo, desculpa te cortar, do nada dormindo de madrugada, sozinho com medo das crianças, só ouço um negócio assim, ah, Caindo pum, tudo. juro Nossa, gente, veio de cima aqui ó, do revestimento da cozinha, nossa. até a outra ponta, abriu a minha cozinha, o chão da minha O seu cozinha. não era novo? É novo o seu apartamento, não é? Ah, ele é antigo, ele vai ter mais de 30 anos o apartamento, eu comprei novo, né, Ah, pra mim era entendi, novo, mas entendi. ele não foi da planta. Ah, Mas entendi. assim, mas existiu, Não, eu mas, paguei por pro engenheiro ir exemplo, lá, ele poderia você ter visto isso. não, mas você pagou Quando eu engenheiro? financio, não vai o engenheiro lá ver isso? Eu acho que o que Não, ele vai mas constatar é Essa o vistoria é tamanho, outra. na né? verdade, todo mundo confunde, todo É, mundo. Quando vai um já tira engenheiro, essa dúvida aí. o engenheiro que vai fazer a vistoria do seu O imóvel, ele Ele financiamento? tá tá focado nem aí, ele tá no focando preço do metro quadrado, né? no Da valor da região. vaga. Combinado, não É quero isso. Então pagar. assim, Por isso que tinha que ter pagado um engenheiro uma antes. vistoria, É porque eu aí acho que, por exemplo, às vezes o dono tá querendo vender, por exemplo, por 300 mil, mas ele vale 220. E aí o banco é, só vai financiar Não, 80% do mas se eu valor. tivesse contratado a Josi pra ir lá ver esse piso a gente oco, veria. ele teria que resolver isso antes e eu não pagaria a mais, porque eu paguei, Aí depende. entendeu? Será Por que que não? dep não, porque depende, Na porque época não? você não, é assim, você comprou um apartamento Já era. daquela forma, meio isso. Quando Sim, você foi ver, mesmo que você faça a vistoria, o que que você podia ter pedido? De repente sim. você verificou, o piso tá oco e tal, você poderia pedir um desconto. Ah, tá. Mas tudo seria negociável, porque o Negociável. apartamento não era na planta. É que na planta eles te prometem uma Uhum. coisa, Mas é e aí eles têm que obrigatório, te né? entregar aquela coisa. Exato. Quando você compra um apartamento já antigo, dá para fazer a vistoria para você de repente pedir um desconto, Falar, falar: ó, "Ó, isso daqui eu vou ter que trocar o revestimento da cozinha inteiro, isso sim. daí vai me custar X", e você pede esse abatimento, entendeu? É, porque É você acaba saindo o caro, né? engenheiro da Caixa, ele não vê isso.
Ele só vai mesmo para Ó, saber qual é o corte, é um corte, é um corte. Não é função dele, ele só vai Não, para ver beleza. qual é o O valor do valor apartamento. Não, mas é ótimo, pra isso ficar claro É. também. Todo mundo Porque confunde, eu é mesma normal. achei que era esse engenheiro aí. Não, ele Então, não. assim, você que vai financiar um apartamento, a pessoa que vai lá da Caixa, gente, ele só Não. vai ver o bonito. Ele só Se quer você saber quiser sobre valor, porque garantir, tá preocupado com garantir outra realmente, questão. contrata um engenheiro à parte. É, porque pra isso. o engenheiro que você contrataria à parte, o que que ele veria? Toda a parte estrutural do Sim. imóvel, se está funcionando, se está coerente até com o período de degradação que é normatizado Sim. também. Se tiver coerente, aí você pode ficar tranquilo e comprar e tudo bem, vou comprar e vou reformar. Às vezes você compra um apartamento para já morar nele. Sim. Será que ele tem condições de te receber lá? Será que o piso vai passar um ano e ele não vai estourar? É isso que a vistoria, que é uma vistoria diferente da vistoria Sim. da Caixa que te resguarda, entendeu? Ô, Beleza. Josi, assim, uma questão. Eu toco, né? Sou guitarrista. A gente tá aqui numa escola de música, né? E a gente conversa direto com outros músicos também. Todo mundo fala que pro músico, pra ele ir no show de uma banda é muito difícil, porque ele não consegue curtir a música, ele fica olhando a performance dos músicos. Como é pra você visitar locais assim? Não, você não foi trabalhar, você tá andando simplesmente num lugar e você olha uma coisa inacabável. Como que você fica? Ah, a gente fica meio bitolado, assim, porque Fica é mesmo? lógico que a gente não vai olhar e, nossa. Porque você fala assim, girou a oportunidade. não, Deixa eu falar com o dono desse imóvel não, aqui. não. Se ela for na periferia, que na periferia, minha filha, tem umas construções É, lá. nossa. Você Não, fala ali- assim, meu, como o cara conseguiu fazer isso aqui? Esse é o engenheiro Colocar real, né? 3 Da vida carros em real. cima de um negócio. Meu Deus, isso aqui vai desatar. Né? Tipo assim. Desaba, Não, né? assim, a gente observa, não tem como, só que se for algo muito discrepante, assim, né, a gente até Dá um incômodo, né? incomoda e tal, mas para você falar com o proprietário, eu acho meio, né, antiético antiético, até. né? Só se você vê que vai desabar daqui 2 dias. Você A fala, não moça, ser que você o que precisa se salvar. a não né? ser que o que amor de Deus. acontece, às vezes a pessoa perde a opinião, e aí Aham. você fala, ó, Ah, pelo amor beleza, de você Deus, perguntou, cara. né? Eu acho que você podia fazer a visita lá em casa. É. Deixa eu socar de Não, imagina. Mas dá uma gasturinha assim, se olhar e falar, meu Deus do céu, esse negócio vai cair. Dá. Gente, Ah. olha o negócio mal acabado. Não, mas a gente não fica olhando, não, mas depende. Depende do nível, né? Se tá muito. Igual você vê, quando você vê uma arte assim, que você fala, meu Jesus. Não dá. Quem fez isso aqui, gente? Por quê? Tá com tanta cor? Por que que a letra tá tão desordem? Eu acho É que desse jeito, quem né? observa mais esses detalhes de acabamento e tal, acho que são mais arquitetos. Os arquitetos, né? né? Arquitetos. Porque eles são muito mais artísticos, né? A gente é meio que, tá de pé. Tá de pé, tá tudo bem. Meio isso. Interessante, foi interessante. É assim, Josi, por exemplo, a gente tá chegando no final do nosso programa. Se a pessoa quiser contratar você, como que ela faz? Onde que ela te encontra? Quais redes sociais você está? Tem site? Tem o site, é briquerengenharia.com.br. É o nosso site, lá tem todos os Bricker com contatos. CK, com K? CK. Sim. Briquerengenharia.com.br, tem o meu Instagram. Aí tem tanto o Instagram da Bricker, Aham. como o meu, que é josibrito.eng. Legal, legal. Beleza. E pra, assim, deixar claro, principalmente eu queria que você finalizasse falando um pouco sobre, falando não, orientando, talvez, algumas mulheres em que querem ser engenheiras ou estão pensando ou já estão trabalhando. Eu sei que você está na sua carreira, construindo a sua carreira, e eu sei que foi difícil para você esse processo, porque realmente a gente, como mulher, às vezes tem que, enquanto uns trabalham 10, a gente tem que estar trabalhando 50 para garantir o nosso espaço. Que dica você daria para essas meninas, para essas mulheres, e também para o empreendedor que está ouvindo, ou o próprio engenheiro? O que que você falaria para eles assim? Olha, Geise, ser mulher na engenharia, na verdade, no geral, Sim. é muito desafiador, assim, porque é o padrão, né? O ambiente de obra é, assim, em sua maioria, É masculino. masculina, né? São mais homens ali. Então, quando você está falando de obra com homem, é muito comum que ele te olhe de cima a baixo, tipo, ela não sabe o que tá falando, né? Eu chego a fazer visitas com o Douglas. Douglas tá na Bricker tem 2 anos, né? Então é metade do tempo. Então eu estruturei toda a empresa sozinha, né? Só com a cara e a coragem de Deus. E o Douglas veio depois. Eu chego para visitar cliente com ele e as pessoas
oi, você quer um engenheiro? Então, assim, é um mercado preconceituoso, não tem como. Eu não sou feminista nem nada disso, mas eu sei o que eu sofro na pele por ser mulher, sabe? Sim. Não é uma jornada fácil, porque as pessoas vão te olhar, vão te questionar, e aí você tem que ficar o tempo todo se provando, sabe? Mostrando que você sabe o que você tá falando, que você estudou pra isso. E é uma coisa que você vê assim, praticamente quando a gente compara, a gente não vê esse mesmo questionamento com o homem, sabe? Então é o tempo todo você tendo que se provar. E aí eu fico até vendo, às vezes, conteúdo de engenheiras e ela chegando na obra e o cara questionando ali. Ah, eu vou fazer aqui porque você tá aqui, mas depois eu não vou fazer assim, não. Então eles não respeitam. E aí tem uma questão cultural, por ser pessoas que trabalham ali há centenas de anos e dão certo, só que eles não sabem porque dão certo. Às vezes dá certo porque o cliente está gastando muito mais, mas tá bom, a estrutura tacou ferro lá, é lógico que ela vai ficar de pé, mas às vezes o cliente poderia estar economizando mais ali com o projeto e tal, com uma estratégia, mas dá certo, faço assim há 20 anos e tá tudo certo, eu não preciso de você aqui. Quem é você O pra caso questionar? mais bizarro, assim, que aconteceu comigo, não foi o mais bizarro, tem outro que ganha desse, mas eu e um arquiteto, a gente fez um projeto para uma cliente. Sim, E era só um projeto de uma área gourmet, algo bem simples, só que ia um telhado romano. E sim. todos os telhados, eles têm uma inclinação normatizada. Não é a Josi que inventou. Que norma. É normatizada. Então eu falei para a cliente, olha, se você fizer desta forma, o telhado com o tempo ele vai apresentando infiltrações, você vai. Tem problema futuro. Eu tinha que mostrar para vocês o áudio do pedreiro. Falou, ó, fala para ela fazer o projeto que de telhado eu entendo. E aí, assim, eu não fui contratada para ver a inclinação do telhado dela. E aí entra meio que assim, eu avisei. Cliente, você vai ter problema com o seu telhado porque a inclinação não vai estar de acordo com a norma. E a norma exige por uma coisa, por um motivo. Existem Não, ninguém consequências, né? tirou da cabeça. São testes que são feitos e tudo mais. E aí a cliente ficou com medo de contrariar o pedreiro estrelinha dela. E aí acabou fazendo do jeito que ele Que é queria. difícil encontrar, a gente já falou sobre isso. O medo de perder e não encontrar outro, né? Tudo cabe, concorda? É. Eu tenho esse espaço até ali para fazer um telhado. Se eu Uhum. fizer um telhado reto, cabe. Se eu fizer um inclinado, você perde um pouco a área aqui embaixo, a Uhum. área útil. Tudo cabe. Só que nem tudo é correto. E aí Uhum. depois a pessoa tem problema com infiltração e não sabe de onde está vindo. Não, mas o pedreiro que fez o meu telhado é bom. E aí, essa foi uma das histórias. Uma outra, aí eu estava trabalhando para uma outra pessoa ainda. Eu tive uma DR com. Eu vou falar DR porque pareceu ser, né? Com o ajudante. Falei, ele não queria fazer algo que ele precisava fazer e eu impus que ele fizesse. Uhum. E aí, beleza. Eu falei, olha, fulano, se você não fizer, você pode pegar suas coisas e vai pra casa. Não preciso de você aqui. E aí, beleza. Não lembro agora se ele pegou e foi ou se ele ficou lá enchendo o saco. Enfim. Depois eu fui falar com o meu chefe. Sabe o que ele falou pra mim? Ai, Jô, você tá de TPM. Nossa. Cara, Josi, eu fiquei tão eu quero morrer. irritada, tão. Aí você me pergunta, por que eu não trabalho pros outros? Porque foi o meu chefe que virou. Cara, eu pedi pra ele fazer o que ele foi contratado pra fazer, eu estava impondo aquilo, a gente discutiu, que não é o padrão de um profissional discutir em obra. Eu não vou chegar Uhum. na obra pra ficar Sim. brigando Discutindo com com as todo pessoas, mundo. sim. E aí eu chego, tipo assim, ó, enquanto esse fulano se não defender, fizer, né? eu não faço, não tem como fluir o trabalho se eu peço e ele não faz. Sem contar que você assina também, né, as coisas, tá? Nesse caso eu era só acompanhante de obra, né? Fazia acompanhamento de obra, então não assinava pela obra, mas o engenheiro, meu chefe, assinava. E aí ele, é TPM. Eu falo, cara, não Nossa, faz cara. E é sentido. uma coisa tão íntima. Se fosse seu marido falando isso pra você, você fala, beleza, trabalho com ele aqui, É. vou relevar porque é meu marido. Mas um cara de fora Não, falando uma coisa mas e dessa. se for, É. ele tem que fazer. Exato. Assim, Eu falo assim, no tom da brincadeira, sabe? De que ele tem essa então, abertura, mas a pessoa de sim, fora. você tá É. ali, você tem que ter uma questão de hierarquia. Você Uhum. sabe que você tá lá e que alguém tá tomando conta daquilo. E Orientando se aquilo. não, a gente tem um propósito na obra. Se não fizer daquele jeito, não vai dar certo. Sim. E aí o cara simplesmente não quis fazer, eu impus, ele ficou bravo, foi falar pro chefe, e o chefe falou, você tá de TPM, releva. Então, assim, Cara.
É complicado, não é? É por isso que eu optei até, por essas e outras, muitas outras, que eu optei por trabalhar para mim mesma, porque daí eu que tô contratando, eu que tô pagando, e aí eu quero ver, vai falar o quê? E você tem atendido mais mulheres ou mais homens, ou enfim, como que tem sido essa Bem misto, assim, misto? bem misto. Mas para obra de reforma mesmo, a maioria é mulher. É. Eu acho que as mulheres se sentem mais inseguras em obra, Uhum. porque quando é um homem. Ou mais cuidadosas também, né, Não, eu nessa falo na questão. questão da insegurança, porque assim, se eu o que o ajudante faz comigo, ele vai fazer com qualquer um. Então, quando a dona do apartamento está procurando ali uma empresa para fazer a reforma, eu acho que tem Pra ter uma alguém, né, certa que faz, eu né. acho que tem uma certa familiaridade ali quando é uma outra mulher do outro lado, porque tem mais empatia, que Eu querendo acho ou que não, eu é acho que isso. acontece isso de forma meio natural, assim, acho É. até, intuitivo. Minha esposa, por exemplo, quando ela faz um orçamento, um homem atende ela fala assim: "Ó, vou te passar o telefone do meu marido, conversa com ele", e ela só me aconselha. E geralmente tem coisa que ela toca pra lá, e aí você vai ver depois é uma mulher que ela tá falando, sabe, acho E que tem assim, isso. é meio difícil, por exemplo, o pedreiro que não quis fazer o telhado na inclinação recomendada, se fosse um homem pedindo, será que ele faria? Ou não? Não sei. Mas Uhum. talvez, como foi a minha cliente que falou: "Ó, é isso, tem que fazer assim, porque é norma e a engenheira falou isso", e se fosse um homem pedindo porque um engenheiro disse? Entendeu? Então eu não sei, posso estar Infelizmente muda, né, É. gente, E muda. aí a cliente fica com medo do pedreiro. "Ah, não, mas se eu fizer isso, como é que ele vai?" Fica com medo de pedir: "Ah, corrige aqui, como é que ele vai lidar com aquilo?" E é mais tranquilo pedir para uma mulher fazer: "Josi, ó, isso daqui não ficou bom", porque nem tudo é 100% o tempo todo. Sim. "Isso daqui não ficou bom, você refaz?" Lógico que a gente vai refazer. Sim, sim. E se é pedindo para um homem, eu não sei como que ele vai lidar com isso. Depende também de homem para homem, né, Uhum. enfim. Sim. Mas é possível a engenharia pra mulher? Super, eu tô aqui para dizer que sim, né. É Eu tô possível. aqui para dizer que sim, é difícil, até você chegar num ponto, assim, em que você ou não se importa em discutir, não se importa em se impor, Sim. ou você tenha um conhecimento técnico tão avançado que as pessoas vão parar para te ouvir, de fato, né. Então, assim, é um caminho que você vai trilhando, você não vai começar na minha primeira obra, coitada de mim, eu tinha medo de falar, sabe, porque eu não sabia o que que era tabica, eu não sabia o que que era nada. Então, assim, você forma em engenharia, você não imagina que você vai para reforma, né, porque Uhum. reforma, engenharia é um negócio meio que um pouco distante ali. Mas eu cheguei crua. E quando você chega crua sendo mulher, Você vai você passar tem algumas um coisas. desafio muito grande. Automaticamente as pessoas respeitam mais homens nesse meio, automaticamente, é natural. Mas quando você insiste, apanha, embucada, apanha não literalmente, pelo amor de Deus, mas não desiste ali do que você realmente quer, é super possível. Eu acho que é até recomendado, assim, acho que o mercado precisa de mais Mais mulheres, sabe, de mulheres, mais né. cuidado feminino, assim. Legal, Ai, que muito bom. bom. Então, foi um prazer estar com você aqui. Gente, procure um engenheiro, em especial uma engenheira como a Jus, para cuidar aí da casa de vocês, do bem de vocês. Pensem bem nisso. Todas as vezes que a gente fala de ter do empreendedorismo, é justamente essa possibilidade de nos ajudarmos, né. Sim. Precisamos uns dos Sim. outros. Quando a gente encontra profissionais que pensam e olham para o nosso dinheiro, olham para a nossa história, isso é muito importante. Então, muito obrigada. Muito obrigado. Cleiton, obrigada também por estar Obrigado, aqui. Geise. E obrigada a você que está nos assistindo. Obrigada, gente. Valeu pela oportunidade. Sou muito feliz em estar aqui de verdade. E se eu puder dar um conselho para todo mundo, assim, que está assistindo, quando for fazer uma obra, procure um profissional especializado para que você não tenha dor de cabeça. Muito E bom. é isso. Então é isso, gente. A gente finaliza por aqui. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Tchau, tchau.